e depois a gente grava e solta lá. Então, eu estou já gravando, então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é um encontro, mais um encontro da Roda de Diálogo de Líderes, que vem acontecendo desde março, desde o início da pandemia. Que eu, né, quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos. Aí eu pensei o seguinte, bom, a gente tem que fazer alguma coisa para ter um espaço de conversa, né, nós líderes, porque eu acredito que nós ficamos muito sozinhos com as nossas dúvidas e nem sempre podemos conversar e nem sempre temos espaço. Então, essa conversa aqui, né, ela iniciou o objetivo dessa roda de diálogo de líderes, exatamente está associado a ter esse espaço onde nós poderíamos conversar de uma forma bastante aberta sobre as principais questões que tanto fazem com que o nosso sono fique complicado, enfim. Então, nós já trouxemos várias pessoas bastante interessantes e hoje eu estou assim com uma pessoa que, além de ser um grande amigo, Adriano Amuio, um professor fantástico, né? É um consultor maravilhoso, enfim, é uma pessoa que toda vez que eu encontro, ele sempre me traz uma novidade, acabou de me trazer uma novidade agora, então, eu acho que a gente tem uma combinação interessante, né? Porque, de alguma forma, eu falo coisas para o Adriano que, de repente, ele está implementando e, com certeza, ele me fala coisas que eu implemento logo em seguida. E eu vejo que isso que torna a vida da gente algo bastante interessante, essa possibilidade de um ajudar o outro a todo momento, essa troca, né? E o que nós fazemos é uma troca constante. Então, quero agradecer muito as pessoas que estão aqui, né? Então, tá o Roberto da CIG. Oi, Beto, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O Claudinei. Oi, Clau, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O Rodrigo, que eu já tinha conversado. A Derlani. Luiz Antônio, a Camila, a Luciana e a Luciane, né? Minha grande amiga, a Luciane, minha loura querida, enfim. Muito obrigada a todos e muito obrigada, Adriano, por aceitar esse convite e compartilhar com a gente um tema aí bastante interessante que ele vai começar, primeiro se apresentando e depois explicando que tema é esse, o que ele quer dizer com Breakthrough Performance. Mas vamos lá, Adriano, contigo agora e a gente vai fazer vamos bater bola aqui, né? Vamos. Fátima, obrigado. Eu tive com você logo no comecinho com esse grupo. Eu até estou reconhecendo aqui algumas pessoas com quem nós tivemos uma conversa lá em abril. Obrigado por estar aqui, é uma alegria. O que eu gosto desse grupo que você criou é que é um número de pessoas que permite que a gente converse. Então, eu entendo que vale aquela mesma prática de que quem abram as câmeras e a gente interage, pode interromper, pode conversar. Acho que é esse o objetivo mais interessante de estar aqui. Esse tema de breakthrough que, na verdade, essa é uma palavra que eu adoro há muito tempo, porque é uma palavra que eu não encontrei uma definição exata para a mesma palavra, mas que ela quer dizer você atingir um feito notável, você conseguir uma coisa fora do padrão, você conseguir gerar um resultado assim excepcional. E eu acho que é disso que a gente precisa, porque tanto no âmbito pessoal, tanto no âmbito como cidadão, tanto no âmbito de negócios, no Brasil, a gente tem boas práticas, mas, via de regra, a gente vive uma coisa de estar sempre morno, sempre na média, sempre todo mundo se esforçando, mas os feitos não têm sido espetaculares. E eu acho que a gente tem uma potencialidade tão grande, tão grande, tão grande, que eu resolvi dedicar esse ano a essa palavra. Como é que eu busco, então, um feito que é transformador, que é um rito de mudança, que me leva para um outro patamar. E essa palavra calhou também de coincidir com essa história de Covid e de pandemia, o que fez disso uma outra questão muito interessante, porque você buscar um breakthrough em meio a uma pandemia pode parecer uma coisa dicotômica, mas não é. Porque, definitivamente, o que eu tenho aprendido e o que eu tenho visto é que, no meio dessas grandes crises, é que surgem grandes oportunidades de breakthrough. Porque é como se o baralho tivesse sido embaralhado e você começa um novo jogo e, nesse jogo, você tem condições de fazer alguma coisa diferente.
Então, talvez eu quisesse colocar no seguinte contexto: nós vamos ter um grupo de pessoas que estão tentando sobreviver fazendo a mesma coisa, da mesma maneira como sempre fizeram, e vão ter a vã ilusão de que vão chegar num lugar diferente. Tem um outro grupo que eu tenho visto tentando voltar no tempo e viver o que já se viveu lá atrás. Mas, assim, é triste ter que contar isso para esse grupo de pessoas, mas a gente não vai mais voltar ao que a gente viveu lá atrás. E ainda bem, porque não faz nenhum sentido. A gente tem que pegar o que é bom e ir para frente. Mas tem um terceiro grupo, e é esse grupo a quem eu dedico, então, o uso dessa palavra, que é o grupo de pessoas que está procurando sair da zona de conforto, que está procurando se reinventar e que está procurando fazer a diferença em algum âmbito. E o legal disso, Fátima, é que vale qualquer âmbito. Você pode fazer isso dentro da sua comunidade, você pode fazer isso dentro da sua família, você pode fazer isso com a sua vida e com a sua carreira. Então, não sei se eu consegui explicar do jeito que você imaginava, mas o que está por trás desse breakthrough performance é exatamente isso. Então, eu acho bem interessante o que o Adriano está trazendo, Adriano, mas assim, ó, pessoal, o que é legal agora é a gente não ficar só ouvindo o Adriano, né? O legal é a gente também compartilhar, falar, enfim, poder perguntar. Então, eu vou pedir para que, se vocês puderem, abram as suas câmeras para a gente poder conversar. E uma coisa que eu queria te colocar, Adriano, que eu vejo o seguinte, que colocar um contraponto, né? Algumas pessoas estão querendo fazer algo diferente, estão querendo efetivamente sair dessa zona de conforto, mas não estão sabendo para onde caminhar, porque a gente sabe que nesse momento a gente não tem caminho, né? A gente não tem certeza de nada. A gente sabe que o que é certo é que não é certo, né? Eu acabei de comprar um livro hoje da Netflix que falava exatamente que a regra é não ter regra, né? Então, nós estamos num caminho que parece que a gente não tem clareza do que significa sair da zona de conforto. E, às vezes, a gente faz, e agora, e esse é um ponto que eu queria colocar para você também, para discussão, algumas empresas estão fazendo, e estão esgotando muitos dos seus executivos. Então, o que eu tenho ouvido bastante dos executivos é um nível de cansaço absurdo, exatamente pela tendência de fazer o máximo possível e, de repente, nadar e não sair do lugar. Como é que você vê isso? Como seria essa questão da gente realmente fazer diferente e ir para uma zona que não é a zona de conforto, mas também é uma zona que gere alguma coisa? Fátima, o ponto que você trouxe, ele abre assim inúmeros flancos para a gente atacar. Então, como é uma conversa assim boa, eu vou passar por N flancos e você vai interagindo, e quem quiser vem junto, ok? Eu gosto de definições simples. Então, a gente podia criar aqui uma resposta complexa, mas eu diria o seguinte: se você olha no espelho todo dia e você reflete o que você fez durante o dia todo e você não consegue explicar o que você fez diferente, você já entendeu que você está na sua zona de conforto. A questão de estar ou não na zona de conforto, ela tem a ver com um senso de autocrítica, com você estar disposto a perceber o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu me faço essa pergunta, eu faço o meu wrap-up do dia, não leva mais que 30 segundos. Eu tenho que listar para mim mesmo quais foram as 2, 3, 4, 5 coisas que eu fiz hoje que eu não vinha fazendo. E se eu não conseguir fazer essa lista muito fácil, eu me sinto incompetente nesse dia, mas não tem problema nenhum, porque amanhã eu vou fazer diferente. Então, eu diria que a primeira coisa é isso. Eu entendo que esse processo de mudança, de renovação, de transformação, as pessoas confundem isso com grandes processos. E eu diria que um grande processo ele é consequência de pequenas mudanças. No âmbito do que a gente está discutindo aqui, eu estou me referindo às pequenas mudanças. Quais foram os primeiros passos que você deu hoje? O crescente desses passos te levará a uma grande transformação, mas você não chega na grande transformação se você não deu o primeiro passo. Essa é uma parte da questão. Tem uma segunda coisa que é provocativo, que com essa história de liberdade de comunicação, essa coisa bonita que a gente tem hoje, que você consegue emitir sua opinião, você consegue ler, você consegue ter acesso a tudo com muita facilidade,
um lado que isso geraria como um ângulo positivo seria a possibilidade de você aprender muita coisa e, a partir disso, você extrapolar quem você é e você, de fato, se transformar. Isso te ajuda na transformação. Mas o que eu tenho visto, eu não posso dizer que é em 100%, mas é uma taxa bastante elevada, é de que as pessoas estão buscando nessa informação disseminada a confirmação de quem ela é hoje. E na medida que eu busco essa confirmação, e é fácil achar a confirmação, porque nós estamos num mundo com bilhões de pessoas, mas que se aglomera em bolhas, e você tem a sua bolha, e a sua bolha pensa mais ou menos parecido com você. Então é muito fácil você se convencer de que você está certo, você se convencer de que você está na vanguarda, você se convencer de que o seu modelo é o melhor, e esse é o perigo, porque aí você não está exercendo autocrítica. E aí é interessante porque é uma questão filosoficamente complexa, porque eu achando, nesse modelo que eu acabei de expressar, eu entendendo que eu estou sendo autocrítico quando eu busco a confirmação, na medida que eu só busco confirmação em mim mesmo ou nos meus iguais, eu, na verdade, eu estou perpetuando quem eu sou e não estou transformando, eu simplesmente estou confirmando minha tese atual. Isso é péssimo. Tem um terceiro elemento para somar, que eu tenho visto muito, isso está sendo muito escrito na América do Norte e na Europa, e eu vi pouco ainda no Brasil, que se chama a fadiga por Covid. Antes de entrar na questão da fadiga executiva, tá, Fátima? A questão é que essa instabilidade que a gente está vivendo, associada a uma dificuldade de você implementar várias coisas, associada a uma flutuação político, econômica, somada a uma transformação da humanidade, somada à polarização, tudo isso que a gente está falando, sem uma previsibilidade, isso tem gerado um fenômeno que é essa fadiga por Covid, que é muito próximo a um burnout. Isso quer dizer que as pessoas estão começando a perder energia, perder vontade de fazer as coisas, elas se sentem imobilizadas e até mesmo paralisadas. E aí você tem, ao mesmo tempo, uma pressão, para quem está no mundo de negócios, uma pressão por resultados que ela é insana, e ela não tem respeitado essa questão da fadiga por Covid, porque é uma máquina compressora, e isso tem gerado um descompasso que, definitivamente, esse descompasso ele é muito maléfico para as pessoas, é óbvio, pelas razões mais óbvias possíveis, mas ele também, e aí é meu ponto, ele é destrutivo para a empresa. Eu tenho um cliente internacional, e esse cliente queria um relatório de um projeto que nós conduzimos o ano inteiro. Na minha avaliação, o resultado que o time dele atingiu foi acima da média. Então, eu coloquei, está acima do terceiro tercio em termos de qualidade de performance. Aí me liga o presidente e fala, Adriano, mas a gente não conseguiu implementar tudo. Como é que você consegue julgar dessa maneira? Como é que você me escreve um laudo dizendo que foi acima da média? Eu falei, é simples, porque você está querendo comparar com o plano que foi feito antes da pandemia e você não está levando em consideração em absoluto nada do que aconteceu. E o plano que nós criamos e que eu fiz parte dele lá atrás, ele é inválido, ele é ridículo, para falar a verdade. Na verdade, o fato das suas pessoas serem entregues esse 75% e acima, significa que a sua performance foi espetacular, dadas as circunstâncias. E aí eu comecei a bombardear ele com essa história da fadiga, até que ontem ele me retornou e falou assim, estou convencido. Eu falei, lógico que você tem que estar convencido. Você consegue acordar todo dia com o mesmo grau de energia? Você consegue fazer as mesmas reuniões de sempre com a mesma energia? Você não tem hora que você quer afundar? Imagina a base da empresa inteira, todo mundo igual. Essa é uma outra questão. Cada vez mais, Fátima, agora eu vou complicar mesmo a coisa, não é? A gente está escutando palavras muito legais hoje no mercado, notadamente 3 letras, que são ESG, que em português ficou adequado como ASG, Ambiente, Sustentabilidade e Governança. O que está se fazendo com isso é trazendo à pauta um protocolo de discussão que ele fala o seguinte, entre a pressão de um executivo por resultado de preço de curto prazo e aonde eu quero chegar com a corporação no longo prazo, eu tenho que privilegiar o longo prazo. Isso leva à tona, está trazendo à tona questões bastante sintomáticas que a gente já sabia, todo mundo já sabia,
mas que agora está ficando evidente. Do tipo, o CEO vai lá, persegue e gera um tremendo resultado por 2 anos em seguida, aí ele é promovido, muda, vai para o outro continente, ele faz a carreira que ele quer e ele deixa uma bomba para trás, numa situação absolutamente insustentável, seja do ponto de vista de negócios, seja do ponto de vista dos fatores junto a todos os stakeholders e, principalmente, ele destruir um time. Isso começa a ser debatido, isso é inaceitável, porque com isso eu não estou gerando valor para o futuro, com isso eu não gero valor para a sustentabilidade. Então, o que a gente está vendo é uma necessidade de repensar essa forma de atuar, em que eu preciso entender que nem todo resultado de curto prazo ele tem que ser mandatório e que se eu tiver que fazer uma escolha entre o que eu estou construindo para a organização e para a sua sustentabilidade e perenidade, ganha em termos de priorização versus resultado de curto prazo. Mas só para arrematar assim, essa questão, tem um livro que eu preciso recomendar para vocês, que ele é do Simon Sinek, e esse livro tem 2 meses que ele foi lançado, ou 3, e ele se chama O Jogo Infinito, The Infinite Game. Esse livro ele é espetacular, porque ele fala que a nossa geração foi educada para administrar negócios e pessoas como se o jogo fosse finito e com regras claras, do tipo, o que é um jogo finito é um jogo de futebol. Bateu, tem falta, tem cartão amarelo, vermelho, tem lateral, tem pênalti, etc. E tem 45 minutos, com 15 de intervalo e mais 45. Então, a gestão executiva, ela olha o mundo do negócios como um mundo finito. A grande questão é que os negócios não participam de um jogo finito, eles participam de um jogo infinito. Jogo infinito é aquele jogo que a regra muda no meio do caminho. Jogo infinito é aquele que acontece um fenômeno externo dessa magnitude que nós estamos vivendo e você precisa repensar e destruir seu plano porque ele não vale mais. Jogo infinito é aquele em que você se associa ao seu maior concorrente, com quem você brigou a vida inteira, para você, em conjunto, sobreviver por 3 anos. Jogo infinito é aquele em que você abre mão de resultado num determinado período de tempo por uma geração de valor maior. Então, eu diria que se todo mundo, conectando agora ao começo da sua questão, começasse a refletir de que a nossa carreira, a nossa vida, nossos negócios, empresas, emprego e carreira, e o que mais você queira dizer, são jogos infinitos, nós vamos viver melhor. Porque, de fato, você tem que curtir a jornada. E você tem que criar determinados mecanismos para você chegar onde você quer, mas lá na frente. Não dá para ficar sofrendo com o pedregulho que está acontecendo agora. Eu não posso condenar a carreira de uma pessoa porque ela não está performando em 2020, porque 2020 é um outlier. O que você acha, Fátima? Então, eu acho isso sim, Adriano, mas assim, o que eu vejo é que tem vários segmentos e que tratam isso de forma diferente. A Delani está com a mão levantada, eu já vou te passar, Delani, para você fazer a pergunta, mas eu estava assim, nessa linha de indicar livros, né? Que eu acho que um livro que eu acabei de comprar hoje, estou lendo, estou achando muito bom, não sei se você já conhece, Adriano, que chama The Fearless Organization, que é a organização sem medo, né? Vale muito a pena, porque o que eles estão, qual que é a linha, qual que é uma das linhas hoje, né? Você ter uma organização onde as pessoas efetivamente não tenham medo e que possam se colocar, que possam se posicionar e que possam dizer, olha, eu estou cansada, olha, eu preciso te dizer tal coisa, eu não concordo com isso, enfim, a possibilidade e assim, pesquisas demonstrando que isso gera mais lucratividade, etc. Bom, só fazendo um parênteses nessa história, eu acho tudo isso muito bonito. Amanhã nós vamos ter uma live para falar deste livro, dessa situação. Então, participem, que amanhã vai ser às 8 horas da noite, pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, vai ser aberto. Mas o ponto todo, Adriano, é que eu não sei o quanto que as empresas estão preparadas para isso, né? O quanto que as pessoas estão preparadas para isso, para poder falar aquilo que elas pensam, para poder efetivamente entender que precisa curtir a experiência, curtir a jornada, até porque tem a possibilidade de demissão, tem várias coisas caminhando aí no meio, tem os cortes muito grandes, então está existindo um medo nas pessoas muito grande, e eu acho que esse medo, a gente precisa olhar para ele, né? Porque como é que eu consigo sair da zona de conforto com medo?
Porque para sair da zona de conforto, a princípio, eu preciso ter essa possibilidade de criar. E para poder criar, eu não posso ter medo. Então, veja que dicotomia que às vezes a gente se mete quando a gente entra no medo. Né? No medo, assim, só para colocar. A Delani quer fazer a pergunta, Delani, por favor, depois Claudinei também levantou a mãozinha. Sim, na verdade eu ia perguntar e logo em sequência o Adriano começou a falar sobre essa questão e essa pressão toda que está acontecendo desde 16 de março por causa da pandemia. Então, na verdade, eu ia justamente trazer isso para vocês, né? Como que a gente se reinventa, como que a gente traz, se reinova e cria um cenário novo e mergulha nessa questão toda da transformação digital, se está acontecendo desde 16 de março, uma pressão absurda, né? Então, às vezes a gente tem na empresa alguns fóruns que a gente chama de Mindset Goal, né? Então, são reuniões que a gente tem com diferentes áreas da empresa para falar um pouco sobre como você está sentindo, sobre proatividade, sobre você não ter esse medo de inovar e trazer o que você está fazendo de diferente. Então, o que a gente tem percebido? Assim, né? Existe um receio de você trazer ideias inovadoras, trazer projetos disruptivos e trazer coisas diferentes, porque às vezes pode até soar como uma positividade tóxica, né? Porque tá todo mundo com medo, tá todo mundo passando por reestruturação, tá todo mundo sem saber o que vai acontecer. Eu hoje sou da área comercial, né? Eu sou executiva de vendas e você sente até que precisa administrar um receio do próprio cliente para você fazer um projeto, porque tá todo mundo nessa coisa de não sei o que vai acontecer, né? Então, acho que é uma atmosfera que dificulta muito isso, né? Então, acho que foi um pouquinho antes do Adriano trazer essa questão e essa situação toda da pandemia. Então, acho que o que fica na nossa cabeça é como exercitar dentro dos grupos, sem que pareça uma positividade tóxica, essa questão das ideias e da necessidade de se reinventar com o cenário que a gente tem hoje, sem que as pessoas estejam desmotivadas. E assim, eu entendo que cada um sofre um desafio em todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida, assim, porque em casa tá difícil, porque tá todo mundo home office, né? Para quem tem filhos, tem uma dificuldade diferente. Então, o cenário, no meu ponto de vista, assim, tá bem desafiador para esse exercício, né? Delani, deixa eu fazer um comentário com você. Até porque o seu caso eu conheço, né? Você está em venda, você está numa companhia inglesa que atua no Brasil, no segmento de lubrificantes e tal. Uhum. Para mim, uma pessoa que está em vendas, ela tem que refletir o seguinte: ela tem uma parte da vida dela que é quantitativa. Você tem suas metas de vendas, essa é uma variável. Você tem uma outra parte da sua vida que ela tem a ver com seus processos comerciais e ritos administrativos, a maneira como você vai fazer para você entregar esse resultado quantitativo. E depois você tem uma outra parte da sua vida, que é tão importante quanto a primeira, que é a sua vida pessoal. Eu quero ir na primeira. Os seus números, em primeiro lugar, os seus números continuam lá. Você não precisa responder, mas a reflexão que você tem que fazer é a seguinte: o que você mudou no seu processo comercial? O que você mudou na sua rotina de trabalho todo dia? Você continua fazendo a mesma carga insana de trabalho administrativo? Ou você conseguiu diminuir isso? Às vezes, são coisas simples dessa natureza que vão te gerar tempo para fazer o que é de fato importante. Quando qualquer nível me pergunta qual é a primeira coisa que eu deveria fazer agora, a minha resposta tem sido o seguinte: simplifica tudo. Porque quando o cenário está tão complexo e as pessoas estão se sentindo tão confusas e complexas, a melhor atitude que eu posso ter em primeira instância é tirar da frente qualquer complicador. Depois eu penso em inovar, mas você simplificar já é um fator de inovação. Agora, se você continua fazendo tudo igual, Delani, aí você tem um problema que você precisa pensar como é que você contorna isso. Agora, vai na vida pessoal. Faz aquela reflexão que eu te falei. Tenta listar numa folha de papel quais foram os novos hábitos que você criou, quais foram os hábitos que você deixou de fazer e quais foram os hábitos que você manteve. E reflita sobre essa simples análise. Sim. Faz sentido? Faz. Não, e eu trouxe até um ponto de vista que a gente tem discutido no grupo de maneira geral, porque, assim,
inclusive os números, assim, a gente teve um cenário na região aqui do Rio bem diferente, com um recorde de vendas na história, e aí eu tentei também trazer essa mudança, essa transformação digital totalmente a favor, assim, que foi realmente mudar o processo da venda, né? Porque você tem que reinventar os planos de maneira geral, mas o grupo o grupo da organização em si trouxe isso, né? Então é um fato que isso esteja acontecendo, né? Então os responsáveis, por exemplo, por esse grupo, esse mindset, trouxe isso. E aí, eu tô nova de empresa, né? Comecei em março, junto com a quarentena, inclusive uma semana antes. Então, tem um gás diferente, né? Eu tenho um cenário de uma casa que só tem eu e o meu esposo, então é mais fácil também de administrar a questão do home office, que no meu ponto de vista eu ganhei muito, porque como eu atendo clientes muito distantes, muito próximo das montadoras, né? Então, aqui no Rio, eu conseguia fazer, às vezes, uma visita no dia. Hoje eu consigo fazer 4 reuniões no dia, o que de deslocamento presencial já não dá. Então, eu acho que esse desafio que eu trouxe nem é para mim, assim, mas é o que eu tenho ouvido nesse grupo de Mindset Go, né? Então, é por isso que eu acho que é difícil para todo mundo, né? Assim, de maneira geral, né? Super obrigado. O Claudinei está com a mão levantada, também quer te fazer uma pergunta, e o Pedro também. Mas eu acho que o que fica também dessa tua resposta é o quanto que a gente tem que ter coragem. Eu queria acrescentar uma coisa: a gente não pode ter rabo preso. O grande problema nosso é que a gente fica de rabo preso nas empresas, e aí a gente tem medo de arriscar. E o não ter rabo preso significa: eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor e vou fazer aquilo que me liberta. Agora, para não ter rabo preso na empresa, a gente não pode ter rabo preso com a gente. Ou seja, a gente tem que ter uma estabilidade e uma liberdade financeira que te possa fazer com que você se sinta livre, seja livre, não fique preso à empresa. Eu acho que esse é um problema sério em relação a isso. Cláudio, o que você queria perguntar, Cláudio? Não sei, eu sou aquele chato que sempre acha que estamos usando a pandemia como desculpa. Será que antes da pandemia a gente podia ficar na zona de conforto e agora temos que mudar isso? Acho que não. O mundo não iria mudar se houvesse ou não a pandemia? Nós podemos pensar em cenários turbulentos sempre, ou será que a pandemia mudou isso? Não mudou nada. Os cenários são turbulentos. Uma coisa que o Adriano colocou, você tem que pensar sempre longe e grande, não perto e pequeno, com ou sem pandemia. E está me preocupando outra coisa. Acabada a pandemia, o mundo vai ficar cor-de-rosa. Nós vamos ser mais solidários, vamos tratar melhor as pessoas, aprendemos. Não é verdade. Okay? E a pandemia está sendo usada como uma desculpa também para uma série de incompetências. Muitas coisas não mudaram absolutamente nada com a pandemia. Muitos negócios, tecnologia, coisa e tal. Desculpem. Então, eu não sei, precisamos tomar um certo cuidado com tudo agora, toda análise, ela está calcada em cima da pandemia. O mundo não teria mudado se não houvesse pandemia. Teria mudado, porque está mudando, é óbvio. A tecnologia teria evoluído. A pandemia deu um pontapé na gente, acelerou algumas coisas, mas eu teria um pouco de medo de tudo que se fala agora em negócios, se fala em planejamento, em mudanças, e a pandemia é responsável. Será que é tudo isso? Gostei. Claudinei, eu e a Fátima, antes de começar, a gente estava conversando que a gente precisava de mais pimenta. Está ficando meio monótono, com muitas conversas. Eu acho que você trouxe uma bela pimenta, né, Fátima? Eu quero... Posso começar respondendo essa, Fátima? Claro, por favor. Eu gostei. Claudinei, a pandemia não é desculpa para nada. A mudança... E eu lembro que eu te encontrei aqui na primeira roda de líderes. Eu me lembro claramente de você. E se você lembrar do que eu apresentei naquela data, porque eu também lembro, eu comecei a dizer o seguinte: essa mudança começou já faz tempo e ela estava muito devagar em muitos lugares, principalmente no Brasil, e simplesmente a pandemia criou um fenômeno de fazer as coisas mais agudas. Porque, na verdade, ela conjuga fatores sanitários, mas ela conjuga fatores políticos, fatores econômicos e fatores que a gente não entende, e isso cria um cenário de agudez que impacta fluxo de caixa. Na hora que você tem isso acontecendo, você mexeu no órgão mais importante que existe, e aí você tem que se mexer. Foi só esse o papel. Essa mudança vai continuar acontecendo, e
Eu quero aproveitar a pimenta que você jogou e quero jogar uma outra, bem forte, tá? Eu converso com muita empresa e faço parte de conselho de outras tantas, e a gente teve discussões muito legais no início da pandemia, e tudo vai mudar. E foram criados grupos, foram criados comitês, criou tudo. Agora, eu tenho feito o papel de chato, eu tenho voltado em cada comitê, em cada grupo, e tenho feito a pergunta, muito bom, e o que disso tudo vai virar a verdadeira mudança daqui para frente? Porque se eu admitir que a grande mudança da minha empresa foi home office, vender por telefone, aí você está de gozação comigo, porque aí essa empresa não merece mais sobreviver. É muito Mas eu pouco, preciso né? entender o que ela fez para ficar mais simples, mais fluida, mais inteligente, como que ela repensou aonde está a geração de valor para o cliente dela e como é que ela pivotou a empresa para esse caminho. É isso que eu quero saber. É para isso que serve a mudança, né? O resto tudo é folclore. Aí eu concordo com você. Eu vejo muita gente, por exemplo, fazendo apologia ao negócio do home office. Home office, para mim, tanto faz, tanto fez. Eu tenho uma colega que está aqui nesse grupo, que é a Luciana. Ei, Luciana. Eu e a Luciana trabalhando juntos na Shell, lá atrás. Vocês vão rir. Eu fui piloto de home office da Shell em 1993. Cara, tá tudo bem. Você pode ser home office, você pode trabalhar no escritório. Tudo funciona. Esse não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o que eu estou fazendo com esse tempo. Será que as pessoas que estão em home office estão entregando mais resultado? Será que elas estão conseguindo entender essa mudança toda e estão conseguindo entrar dentro desse novo rito que se estabelece em muitas empresas? Ou tudo, no fundo, assim que acaba essa história, todo mundo vai se encontrar e falar o seguinte: nossa, que bom que tudo passou, vamos voltar como era antes, porque era bom pra caramba. Isso é o que a gente não quer. Mas há esse risco seriamente, você sabe. Claro, né? Que existe. Só que aí eu vou ser mais apimentado ainda. As empresas que falarem isso estão fadadas a não sobreviver nesse jogo infinito. Não tem mais jeito. É absolutamente impossível, Claudinei. O que está acontecendo agora, eu imagino o seguinte, eu vou fazer eu não sou religioso, ok? Mas eu vou usar uma figura religiosa. Nós estamos no purgatório nesse minuto. No purgatório, você tem a chance de revisar tudo que você não fez para trás de errado, você vai lá e você tem a chance de consertar. Se nesse purgatório você se penitenciar o suficiente, você se consertar, se corrigir, reaprumar e acelerar, você tem chance de ir para o lugar que você quer. Mas se no purgatório você tirar nota abaixo da média, aí você está condenado. Esse é o raciocínio. Qual é o risco também, cara? De você, o cara que está de pijama, bota o paletó e gravata e vamos voltar para a ativa. É só trocar o pijama pelo paletó e gravata. Mas... E muita gente não teve vantagem nenhuma em trabalhar em casa. Não entendeu qual era a vantagem de trabalhar em casa. Foi um pouco de folga, talvez. Então, eu queria colocar assim, mais uma pimenta, né? Eu acho que o grande problema nosso, entre outras coisas, é a falta de investimento em autoconhecimento. Então, tem muita gente que ficou absolutamente parada nessa pandemia toda, nesse momento todo, porque parou, porque bloqueou tudo, né? Então, nós temos aí um problemaço, porque as pessoas, elas vivem em função do que os outros pensam, do que os outros falam, do que os outros querem. Então, o isolamento social, em vez de trazer uma ruptura com alguns padrões de necessidade de consumo e várias questões, trouxe muito mais inclusive bebida, né? A gente sabe que aumentou muito o consumo de bebida, as pessoas vão para a festa, porque, a princípio, é muito difícil ficar com elas mesmas. E as pessoas que conseguiram, nesse momento, e tem, tá? Eu acho também, dizer que nada mudou, não dá. Eu acho que muita gente mudou, eu sou testemunha, eu vi executivos fazerem trabalhos maravilhosos nesse processo, vi pessoas realmente fazendo movimentos muito interessantes e empresas fazendo movimentos muito interessantes. Agora, com certeza, a maioria está esperando o mundo voltar ao que era antes para continuar numa zona de conforto. Com certeza, eu acho que esse é um ponto, e concordo com o que vocês estavam dizendo, que tanto faz como tanto fez a pandemia, né? A pandemia acelerou, mas não gera nada se você não quiser que gere, não quiser que mude. Agora, mudanças houveram,
tá? Algumas, e principalmente para aquelas pessoas que querem sair e querem aproveitar desse momento num movimento de crescimento, né? Assim que eu vejo. O Pedro está com a mãozinha levantada. Pedro? Bom, boa noite, Fátima. Boa noite, Adriano. É um prazer poder estar aqui com vocês. Primeiro, antes de mais nada, eu queria parabenizar o Claudinei, porque eu concordo em gênero, número e grau com o que ele falou. Tá? E depois de 9 meses nessa pandemia, numa empresa, deixa eu colocar aqui, eu estou no celular, então talvez o vídeo não fique tão bom. Depois de 11 meses nessa pandemia, numa empresa que crescia até o início da pandemia 35% ao ano, e depois da pandemia a gente se viu numa situação difícil, que a gente passou a crescer 100%. E aí me lembro de uma frase de Helmut von Moltke, o velho, que dizia: nenhuma estratégia de guerra sobrevive ao calor do campo de batalha. E isso é realmente o que as empresas estão passando hoje, a gente passou na nossa, onde diz o seguinte: você tem um plano na frente, você tem uma meta. O hoje vai precisar ser reinventado a cada dia, senão você não vai passar adiante. Chegou no fim da pandemia e você andou para trás. Tudo que a gente viu até agora foi que pouca coisa mudou efetivamente. O hábito de consumo do consumidor não mudou, ele simplesmente comprava o que ele iria comprar na loja física, comprou na loja virtual. Ele continua com as mesmas coisas. Em vez de ele viajar, ele comprou o conforto para a residência dele, mas não teve nada de mudança de hábito que seja perene, porque na primeira oportunidade de mudança ou de reabertura do mercado, a pessoa queria voltar a ir para o restaurante, voltar a ir tomar cerveja no boteco, e se ele pudesse voltar a comprar na loja física, ele voltaria. Então, de verdade, mudou muito pouco o futuro próximo. O que mudou é o futuro a longo prazo. Para quem tinha ele claro, ficou mais claro. Para quem tinha ele meio nebuloso, ficou mais nebuloso ainda. E o dia a dia fez com que a característica do líder ficasse muito mais viva para sua equipe. Aquele líder que conseguiu manter a equipe focada num objetivo de longo prazo, mas fazendo hoje diferente do que estava planejado, ele tem sucesso. Aquele líder que disse, temos um problema da pandemia, é o cara que está sofrendo aí fora. Então, para mim, isso é muito claro e eu vivo isso todo dia. Então, quando eu ouvi o Claudinei falando e ouvi um pouquinho da sua conversa, Fátima, junto com a do Adriano, faz todo sentido na minha cabeça que a empresa é, sem dúvida nenhuma, reflexo do líder dela. E aí nós, como líderes, temos mais responsabilidade do que antes. Não dá para a gente se isentar dessa responsabilidade. Não é problema da pandemia, é responsabilidade nossa. Pedro, super obrigada pela tua colocação, passar para o Adriano dar um fecho. Eu só queria colocar uma coisa. Não sei se vocês concordam, mas eu vou até aproveitar que a Luciane Leite está aqui. Isso tem muito a ver com também áreas, porque vejo o turismo sofreu demais e assim não tem líder que possa resolver algumas situações específicas do turismo. Então eu diria o seguinte: concordo totalmente com você, Pedro, que eu acho que o líder faz toda a diferença, mas tem algumas questões de algumas áreas que elas estão sofrendo e não tem muito o que fazer. Pelo menos eu não sei. Se alguém vê, acho que é até legal a gente conversar. A Luciane está aí, o Roberto levantou a mãozinha também. Agora eu não sei quem fala, Adriano, quem coloca. Vai lá, depois... Eu quero falar um segundinho. Pedro, adorei sua colocação. E Fátima, deixa eu juntar aqui. São coisas interessantes. Eu quero pegar um exemplo do turismo, tá? Eu tenho um aluno meu do MBA lá na Dom Cabral, que é o Rogério. O Rogério se tornou um grande amigo e ele é o diretor comercial da CVC. Então, tenta imaginar, quando eu penso que o cenário está difícil, eu penso no Rogério. E quando eu penso no Rogério, o meu cenário fica fácil. Só para fazer aqui um paralelo.
O que aconteceu? No meio dessa pandemia toda, o Rogério me ligou, e olha como as coisas são, tudo acontece em função de conexões e de networking. Ele me ligou e falou assim, Adriano, cara, eu preciso reinventar aqui a CVC, eu preciso levar alguma coisa para o presidente, porque senão... E aí ele teve uma ideia de montar uma bolsa de valores em que a moeda ou a ação, elas seriam ideias de transformação dentro do setor provocadas pela base da organização. Então, isso entrava dentro do ambiente tipo Ibovespa, e as pessoas apostavam naquela ou naquela outra, quem performasse melhor no espaço curto de tempo recebia um determinado investimento para tentar criar essas ideias fora da caixa. Ele me ligou essa ideia, eu falei, assiste o próximo webinar, e no outro webinar eu tinha convidado o Maurício Melo para contar o que é low code. Ele assistiu aquela história, nós pegamos o Maurício, ele, em 2 semanas estava pronto o aplicativo, sem custo, porque o cara do low code precisava do case, a CVC precisava da ferramenta, o Rogério inventou a tese, e nós botamos isso lá dentro, e os caras estão se reinventando, mesmo dentro desse cenário crítico. Então, o que eu tenho aprendido é que, de fato, mesmo onde parece que você não tem solução, a atitude com que o líder e com que a equipe enfrenta a transformação, ela vai fazer toda a diferença no output que você vai colher. E esse exemplo que eu acabei de dar, assim, ele é fantástico. Uma companhia gigante que, em tese, seria um grande elefante branco para se mover, um transatlântico, conseguiu, a partir da atitude de alguns líderes, dar uma pivotada e os caras estão sobrevivendo. Então, eu acho que é isso. Mas a gente podia passar agora para o Roberto e depois para o Luciane, que eu vi pela ordem aqui, né? Ok, estava lá, Roberto. Bem, boa noite, então, obrigado. Boa noite. Parabéns, Fátima e Adriano. Oi, Roberto, bom ter você aqui. Legal, a gente participa sempre que possível. Justamente eu estava nesse momento, então a minha empresa é uma empresa de telecomunicações, então nesse momento do Covid aí a gente sabe que acelerou, assim como um colega falou que foi de 35% para 100%, a gente também teve essa demanda, mudança no perfil, o consumo, né, se tornou mais exigente, uma qualidade maior, então eu acho que assim, e também eu vivi o extremo aí, um grande amigo meu acabou adquirindo um resort na virada do ano, né? Então, rede de hotéis, e eu ia entrar justamente nesse tema, né? Porém, eu acho que o Covid, assim, ele teve uma amplitude, não tem como discutir, mas eu acho que os gestores e demais, vamos pegar o lado dos taxistas aqui há um tempo atrás. Então, quando veio o Uber, foi disruptivo, né? Teve um movimento específico, um nicho deles. O Covid foi algo que afetou N setores, né? Então, acho que a gente sempre tem que estar preparado para isso, mas aí pegando aquele alicerce da Fátima, a minha empresa presta serviço, basicamente, né? Eu tive que reinventar várias situações para mandar os colaboradores na casa dos clientes, imagina, então, o pessoal falando no lockdown, e não, eu tenho que mandar o meu técnico na casa do cliente resolver. Aí vem o problema da formação das pessoas, o autodesenvolvimento. Então, não adianta só se reinventar a parte de cima, de baixo tem que acompanhar também. E eu vejo muita preocupação em pensar no produto e serviço, mas quem que faz essa entrega? Qual é a metodologia, né? Então, muitas coisas não estão prontas para os dias atuais, mas também concordo com o Claudinei, né? Aí parece que não, mas essa época da pandemia não pode mais ser assim, isso não pode. Então, acho que a gente tem que sair um pouco disso. É algo real, sim, né? Impactou, mas tem esse... Acho que as pessoas envolvidas em todo esse processo e fazem parte dessa visão, como tu falou, né? Então, da necessidade se cria novas visões aí e vai indo. Mas era para pegar um comparativo. Então, a gente sempre está, não em tamanho e escala, como nesse momento, claro, né? Mas então a gente tem que estar sempre preparados, né? Boa. Vai você primeiro, Fátima, depois eu vou. Não. Por favor. Posso? Então, bom. Roberto, eu gostei muito do seu ponto, sabe? Eu olho mais de um mercado simultaneamente. Então, eu olho muito o mercado brasileiro, mas eu olho outros. O que eu tenho visto, que para mim ficou muito evidente no meio nesse momento que nós estamos vivendo, é que o mercado brasileiro ele faz mais barulho do que os outros mercados,
ele racionaliza menos e ele age quase nada. Então, isso, para mim, é uma questão importante da gente refletir frontalmente, porque se você não faz nada, definitivamente você não vai se mover. Se a gente ficar só na discussão da filosofia, que é muito do que é da nossa cultura, se debate intensamente. Então, eu pego lá o que a Derlani colocou, um grupo de debate dentro de uma corporação, ele tem assunto para ficar discutindo o resto da vida. Mas esse grupo existe para discutir ou para tomar decisão? E decisão é fácil de tomar? Eu consigo ter certeza de toda decisão que eu vou tomar? Qual é o tamanho do risco que eu posso aceitar? Então, quando você coloca todas essas questões, e mais uma, não sei por que isso, mas sempre que eu estou com um grupo de brasileiros, a gente discute muito mais variáveis, a gente torna um problema muito mais complexo. E chega a um certo ponto que eu começo a me perder no meio e falo, caramba, é tanta variável que é impossível decidir. Então, esse é um ângulo. Então, eu quero te contar uma outra perspectiva. Agora eu vou me referir ao mercado canadense. Sofreu igualzinho com a pandemia, igual. A diferença central aqui é que quando começou esse sofrimento, as empresas pararam, se organizaram e tomaram a decisão fundamental de que elas tinham que voltar a ter resultado. Esse era o driver. Então, o driver não é ficar discutindo a pandemia, o driver é como é que eu gero resultado num cenário novo. As discussões são extremamente objetivas. Uma discussão de 1 hora toma a decisão de um rumo de uma organização. Você não precisa fazer 10 reuniões de 3 horas. E isso vale em termos culturais para toda organização. Então, eu quero te contar uma consequência disso, como exemplo para reflexão. Porque nós estamos aqui agora em lockdown novamente. Mas olha a diferença. Quando você aprende com um problema e você toma as decisões corretas, você amadurece. O nosso lockdown hoje, ele não é um lockdown total. A decisão que foi tomada é a seguinte: eu tenho que preservar a escola, então, criança vai para a escola, não tem conversa. Eu tenho que preservar emprego, então, tudo que for possível tem que funcionar. As empresas, os restaurantes, os cafés, as academias, tudo tem que funcionar, porque se não funcionar, vai quebrar todo mundo. A pergunta que o governo se fez é: o que eu preciso fazer para manter as empresas funcionando e as crianças na escola? Então, você viu que eu estou criando um novo frame para a discussão, que não é como é que eu resolvo a pandemia, e sim como é que eu não perco o trabalho das pessoas e como é que eu não mato a educação das crianças. Na hora que se decidiu que era esse rumo, qual que é o lockdown, então? Se avisa para a população o seguinte: você tem que ficar em casa, você não pode conversar com o vizinho, você não pode conversar na rua, você não pode fazer nada com os outros. Só pode ser você e seu pequeno núcleo familiar. Por quê? Se você começar a conviver com as outras pessoas, você vai nos obrigar a tirar as crianças da escola e você vai nos obrigar a fechar os estabelecimentos comerciais. E aí a culpa não é da pandemia e a culpa não é do governo. A culpa é sua, comunidade, que não fez a sua parte. Eu só estou te pedindo para você conviver com a sua família por um tempo. Percebe a diferença do approach ao problema? Enquanto isso, nós estamos discutindo hoje no Brasil se existiu a primeira onda. Nós estamos discutindo a vacina. Mas vacina é solução. E aqui eu tenho que dar um parênteses, porque aqui eu estou falando de racionalização de problemas. Eu publiquei esses dias, segunda-feira, eu fiquei enlouquecido com isso. Eu li um relatório daquela The Economist. Eles foram em todos os caras que estão fabricando vacina no mundo e eles anotaram os pedidos de cada país. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas eu publiquei esse artigo no domingo ou na segunda. Olha que interessante isso. O Canadá, que é exageradamente preocupado e que é um país rico, portanto, ele tem condições de fazer isso, ele contratou 9 doses por habitante. Isso significa, em tese, que ele escolheu 3 vacinas diferentes e contratou 3 doses de cada vacina. Porque você não sabe qual vacina que vai dar certo. Então, está contratado lá 9. Os Estados Unidos contratou 7. O Brasil contratou 0,9. 0,9 de 5 vacinas. Então, eu não vou fazer a matemática aqui, mas nós estamos discutindo vacina quando nós não temos dosagem suficiente para imunizar 8% da população.
Quando eu não tenho dose para imunizar 8% da população, o raciocínio analítico me diz que isso não é um problema. Na verdade, eu tenho que comprar mais vacina, é só isso. Mas nós estamos discutindo essa politização. Por que eu entrei por esse ângulo? Porque, para mim, essas coisas todas se misturam, a maneira como a gente confronta o problema, a maneira como a gente racionaliza, a maneira como a gente toma uma decisão. Por isso que eu comecei dizendo que eu tenho uma perspectiva de que mais simples é melhor. Porque mais simples é mais fácil de fazer, é mais fácil de explicar, é mais fácil de dar um passo. Vai lá, Fátima. Só fazendo um contraponto, para passar agora para a Luciane, fazendo um contraponto, hoje eu fiquei sabendo, por um professor da SPM, inclusive, pessoal, não sei se você está sabendo que o Adriano, ele mora no Canadá e ele está no Canadá agora, tá? Então, ele está falando com a gente do Canadá, trazendo essas informações do Canadá. Acho que não sei se eu tinha falado. E, Roberto, onde é que você está agora, Roberto? Estou em Santo Cristo, Rio Grande do Sul. Ele está em Santo Cristo, Rio Grande do Sul. Então, só para ter ideia das dimensões, né? Como que é legal essa possibilidade. Mas hoje o professor da SPM estava me contando que um colégio caríssimo aqui da Zona Sul de São Paulo, que se paga R$11 mil a mensalidade, né? Para as crianças, né? Para os adolescentes, tinha retomado as aulas em parte e precisou fechar porque os pais estavam dando festas com 400 pessoas. Esse é o problema, tá vendo? Eu estou falando exatamente o que você acabou de falar, só estou complementando, né? Ou seja, as crianças começaram a voltar para a escola, então as festas de 400 pessoas começaram a existir, sem máscara, etc. Então o colégio se viu obrigado a fechar, a voltar, né, a fechar no sentido assim de deixar as crianças voltarem para suas casas, adolescentes voltarem para suas casas, porque não tinha condições pela cabeça dos pais. Então é exatamente o que você falou, Adriana. Mas, Luciane, queria que você falasse um pouquinho da realidade aí que ela está vivendo, porque eu acho que é uma realidade bastante complicada. Eu trabalho em 2 segmentos que foram seriamente impactados, o turismo e eventos. Então, a partir do momento que eu trabalho numa empresa que organiza 500 eventos e, de repente, você passa um ano onde você não consegue realizar nenhum, então, acho que, nesse ponto, não depende da liderança. Óbvio que nós fomos rápidos o suficiente para começar a realizar os eventos híbridos virtuais. Mas, mesmo assim, até virar essa chave, até você conseguir a plataforma correta, até você conseguir entregar, acabei a semana passada, nós realizamos o evento, que é um evento que acontece há 40 anos em Londres, que é o principal evento do turismo mundial, e pela primeira vez ele aconteceu só virtual. Então, para o evento virtual, foi o mais bem sucedido de todos, mas mesmo assim não se compara a um evento presencial. Então, o resultado financeiro é bem diferente. Então, claro que existem as adaptações. E falando de empresas de turismo, existem aquelas que têm um lastro financeiro, existem aquelas, quer dizer, nós temos N que não tem esse lastro financeiro. Então, como fazer para sobreviver isso? E é o que está acontecendo agora. No caso, aqui no Brasil, a maioria das empresas, já que temos muito travel bans, que você não pode ter o turismo internacional, elas começaram a criar pacotes nacionais. É o que aconteceu também com a CVC. Todas as empresas resolveram investir no mercado nacional, porque, pelo menos regionalmente, você está podendo viajar. E o que acontece? Eu conheço operadoras, por exemplo, que conseguiram vender até o mês passado praticamente 60%. Isso é bem difícil, no momento que a viagem está bem impactada do que foi o ano passado, a partir de dezembro. Então, uma segunda onda impacta bastante. A segunda onda impactou na Europa foi justamente por causa do verão. As pessoas todos foram tirar férias, maravilhoso, acabou o verão, ferrou. Então, hoje em dia, você tem 4 países que são extremamente importantes, né, como a Alemanha, né, que vocês ouviram hoje que o problema que a própria Merkel falou de Berlim, a Alemanha, você vê a Itália, você vê o Reino Unido e a França, todos altamente impactados. Então, é um fato isso. Luciane, eu queria somar uma coisa com o seu ponto. Porque, primeiro,
definitivamente, você que está na Reed, se eu não me engano, porque eu te conheci no último encontro, não era? Você está vivendo assim o inferno também. Que nem eu falei do Rogério, que talvez você conheça ele, eu imagino que você deve estar vivendo isso. Mas deixa eu comentar uma coisa sobre esse negócio dos eventos, como é que a gente complica, tá? O mundo inteiro pivotou as coisas para soluções online, soluções legais para eventos, mas soluções simples. Se a solução for muito complexa, o negócio não funciona. Eu até mostrei uma ferramenta para a Fátima antes de começar aqui, chamada Remo, que você poderia olhar, eu vou botar aqui o link aqui daqui a pouquinho. Espetacular. Diferente do resto do mundo, Luciane, olha o que está acontecendo no Brasil. Cada evento que eu sou convidado a participar é feito com estúdio, com mega produção, com cenografia. Desculpa, isso está errado, porque isso é um tiro que a indústria está dando no próprio pé. Porque daqui a pouco vai se fazer a conta de que esse modelo virtual está tão caro, tão caro, tão caro, quase tão caro quanto o presencial, que ele morre também. Então, a gente precisa parar de ter essa percepção de colocar mais coisa dentro da caixa. E a gente precisa entender o seguinte, o que é uma feira? Uma feira é um encontro de pessoas que têm um interesse comum. Eu tenho que viabilizar que essas pessoas façam um match, porque a partir do match vão surgir negócios. Ponto. E isso é uma feira. Gravita em torno de uma feira conteúdo, porque é o momento em que eu trago o conteúdo. Então, eu não preciso de um estúdio, eu preciso de uma plataforma boa para um palestrante de qualquer lugar que ele tiver da casa dele, que nem eu estou aqui, você está aí, fazer o seu conteúdo, porque no fim do dia isso é o que importa. E aí, com isso, você vai poder ter uma precificação adequada e você vai multiplicar isso escalarmente por um número muito gigantesco de pessoas, e aí a conta fecha. Então, recentemente, aconteceu um evento muito grande aqui no Canadá, que ele é o evento irmão daquele grande Expo que acontece em Portugal. E foi também, eles tiveram que fazer o evento completamente online. O ano passado, você pagava, acho que era $550 americanos para estar no evento de Portugal. Esse ano, ele custou $38. Eles tiveram mais rentabilidade esse ano do que em todos os anos da história, porque eles estavam entregando conteúdo massivo e match de pessoas na casa de todo mundo por um preço justo, mas sem frescura. E eu assisti. Não tinha estúdio, não tinha nada. O mestre de cerimônia estava sentado com a janela, com o filho dele passando atrás, e tudo com uma simplicidade, porque a essência estava qual a ferramenta de matching e como é que eu transmito o conteúdo. Hoje eu recebi, agora é a temporada de convenções do Brasil, ela começa a ser negociada agora, para ela acontecer janeiro, fevereiro e março. Hoje nós recebemos várias cotações. As cotações, aí quando a gente respondia que eu não estava no Brasil, tal, a pergunta era, não, então ele precisa alocar um estúdio. Aí eu comecei assim, mas peraí, por que eu tenho que colocar um estúdio? Por que você quer pagar por isso? Se o que importa é eu falando e o PowerPoint, é só isso. Entendeu, Luciano? Então, no meio dessa transformação, as coisas estão se tornando mais complicadas do que deveriam. E tudo que é mais complicado do que deveria não tem sustentabilidade. Então, eu estou voltando à minha tese a partir do que você falou. A gente precisa fazer as coisas mais simples. Adriano, e tem uma coisa que eu queria deixar aqui, que quando uma das competências que eu coloco, né, para o Líder 4.0, que eu venho também trabalhando muito, é essa questão da simplicidade. A gente precisa trabalhar a simplicidade em tudo que a gente faz. E isso não é alguma coisa muito clara para nós, sabe? Porque a gente teve uma tendência de complicar tudo, né? Não é deixar complexo, a gente teve uma tendência de complicar tudo durante um bocado de tempo. Então, voltar para o simples não é alguma coisa que a nossa cabeça está acostumada. Então, nós vamos precisar fazer esse movimento. Quer dizer, o que é o simples? Que é o que você acabou de falar. Pô, mas tudo bem, né? Se o filho passar, eu estou com o meu gato aqui no colo, né? Porque eu tive que levantar e pegar porque ele estava miando. Então, tudo bem. E está tudo certo, né? Quando nós fazemos isso, nós trazemos inclusive, o que eu percebo é que a gente traz muito mais uma humanização
das relações, né? Eu não sei o quanto que é fácil pensar assim, a partir do momento que a gente tem toda uma, né, no caso da Luciana, inclusive, ligado com a Inglaterra, etc., mas levar isso como uma ideia talvez seja uma boa coisa para a gente se pensar. Né? Boa, muito boa, Fátima. Ok, pessoal, acho que eu estou aqui, a conversa está muito, muito boa, já são 9h07, nós já estouramos 7 minutos aqui, né, o nosso bate-papo. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta ou passo as palavras finais para Adriano. Adriano? Posso polemizar uma coisa, então? Pode. Eu quero polemizar um tema, porque também o que eu estou sentindo, lendo, existe uma coisa que é conhecida, que é a tal da infotoxicação. Né? A gente acaba, na ânsia por saber tudo que está acontecendo, por participar de tudo, você acaba gastando mais tempo e sanidade do que você tem para tentar ler tudo que tem que ler, e aí dá aquela maldita sensação que você está sempre devendo. Ah, meu amigo leu... Por exemplo, agora eu vou ficar torturada que a Fátima falou um livro que eu não conhecia, aí eu vou ter que comprar o livro, vou ter que ler o livro para falar com ela. Sabe essa coisa meio maluca? Então, essa é uma coisa que definitivamente a gente precisa tomar cuidado. E esse é um dos enfoques que eu queria usar aqui nesse meu encerramento. E por que isso precisa deixar de ser a tônica? Porque o conhecimento ele não acontece a partir de um único ponto de contato. Então, se eu, Adriano, conseguir ler tudo que existe no mundo, isso não significa que eu serei a pessoa mais inteligente do mundo, tampouco que eu serei o grande vetor de transformação, porque eu sozinho sou hermético, eu não faço grandes coisas. Então, é mais conveniente que eu saiba um pouco, que a Fátima saiba outro tanto, a Luciana, o Kalimann, cada um que está aqui, e que existam cada vez mais momentos iguais a esse, em que um grupo menor de pessoas pode conversar. Porque a partir dessa conversa, cada um vai somar um pouquinho do que trouxe e se forma um senso crítico comum, e que não significa unanimidade, porque unanimidade é o cúmulo da burrice, antes que eu me esqueça, e a gente sai mais rico, e a gente sai com crescimento. Então, esse é um ângulo. O segundo ângulo, eu sou avesso a qualquer tipo de teoria da conspiração. Por qualquer cargas d'água, grande parte dos meus amigos gosta de teoria da conspiração. Então, eu sou hoje um pária dentro da minha comunidade. Porque eu não acredito que existe uma coisa maior que vai acabar com o mundo, que vai acabar com o Brasil, que vai acabar... que é o comunismo. Eu não acredito em nada disso. Para mim, o que existe nós somos uma sociedade em eterna transformação. Acontece que o excesso de teorias conspiratórias e o uso massivo de meios de comunicação de fácil acessibilidade, isso está gerando um grau de emburrecimento que está me deixando assim muito, muito preocupado. Porque, para mim, esse é o fator mais preocupante hoje. Né? Nós estamos tentando desenvolver uma sociedade que, para crescer, ela precisa ter humanidade, mas ela precisa ter senso crítico. É um pouco disso que a gente falou aqui, que a partir do senso crítico eu tenho objetividade, a partir da objetividade eu resolvo uma quantidade de problemas que eu preciso resolver, que vão me gerar resultado, e assim eu tenho uma progressão, e não ficar abrindo o mundo e discutindo tudo sobre tudo e todos, sem dar conta de dar o primeiro passo. A gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Eu, particularmente, o que eu tenho feito? Eu assumi, dentro dos grupos que eu participo, o papel do chato. Sempre que alguém me manda, e eu vejo que é uma asneira muito grande, eu devolvo discretamente para essa pessoa, eu nunca exponho ninguém, eu não faço isso abertamente, e eu pergunto para essa pessoa se ela leu o que ela mandou. E esse simples ato que eu comecei a fazer tem gerado movimentos muito interessantes, porque as pessoas têm falado o seguinte: não, eu não li, eu só repassei. Falei, então leia e me diz se você concorda. Então, a gente tem que... A gente precisa, se a gente tem um pouquinho mais de lucidez nesse sentido, tentar ajudar as pessoas a não acreditarem que as coisas são tão extraordinárias assim, que existem forças maiores que as conduzam. E que, sim, o movimento pelo qual a gente está passando, o caminho do Brasil, o caminho do mundo, ele é um simples somatório de decisões individuais, decisões que eu tomo, que a Fátima toma, que a Luciane toma, e decisões pequenas. É disso que é feita uma sociedade. Só que, enquanto a gente fica preocupado em ficar discutindo o mundo, a gente precisa cuidar da minha conduta hoje e amanhã,
da minha família, do meu filho, do meu vizinho, do meu bairro, da minha comunidade, da minha empresa, é cuidar do pequeno. E isso vai fazer o movimento da gente progredir. E aí, só para terminar mesmo, eu tenho feito um exercício doentio. Se alguém vê o meu Kindle, vocês vão à loucura. Essa semana passada e essa atual, eu resolvi fazer uma leitura radical. Eu peguei todos os escritores radicais de direita e peguei todos os escritores radicais de esquerda contemporânea. Então, eu filtrei pelo Goodreads e pelo Kindle os livros que foram publicados de 19 para cá, só coisa recente. Então, exemplo, eu estou vendo aqui de um lado Olavo de Carvalho, dentro do primeiro livro perturbado dele, que fazia uma crítica a Gramsciano e ao Friedloff. E do outro lado, eu comecei a ler ontem o livro do Obama. Qual é o ponto sobre isso? Eu acho que a verdade não está nem com um nem está com o outro. Essa verdade ela está sempre no meio do caminho. Então, quem puder também procurar fazer uma leitura dos opostos para formar sua própria opinião, para que a gente não seja tão vaquinha de presépio. Porque no fim do dia a gente acaba refém, achando que pelo livre-arbítrio a gente fez uma escolha, mas a escolha é que nos catapultou pelo caminho que você nem sabe que está seguindo. Era isso, Fátima. Obrigada, Adriano. E eu acho que essa questão do pensamento crítico é outra competência que falta muito hoje. Acho que a gente não tem, eu vejo nas escolas, a gente não tem, e também vejo uma falta muito grande no mundo dos executivos, até por conta de novo, falando do medo, né? Como é que eu vou ter um pensamento crítico se eu posso ser demitido ou se eu posso ser prejudicado de alguma forma? Então, a gente vai esquecendo e vai emburrecendo. E quer queira, quer não, é muito melhor ficar na frente de uma televisão assistindo um jogo, que parece que hoje tem Brasil e Uruguai, né? Do que, na realidade, ter uma conversa como essa, né? Então, finalizando, pessoal, quero agradecer a todos por estarem aqui presentes, por serem mais do que estarem, mas serem aqui, né? Tá, por seu ser aqui, e possibilitar essa conversa, porque é esse o objetivo nosso. É exatamente não trazer nenhuma verdade absoluta, mas trazer, sim, vários pontos de vista para que a gente possa, ao final disso, poder falar, bom, mas o que ficou para mim, né? O que isso, que aliás, eu quero convidar vocês a isso, que vocês saiam dessa roda de diálogo pensando assim, disso tudo, o que ficou para mim? Valeu a pena ficar 1h15, 1h20 nessa roda de diálogo ou joguei mais uma vez o meu tempo fora, né? Então, eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E não falar, bom, mas o que o Adriano falou e que eu vou aplicar porque ele está correto, ou a Fátima está correta, ou o Claudinei está correto. Não. O que disso eu trabalho dentro de mim e o que disso eu aplico, o que disso transforma em pequena parte, né? Um pedacinho pode ser transformado, ou seja, o que eu faço com essa história, né? Então, acho que eu queria deixar essa última provocação. Fátima, sim, me deixa colocar uma coisa? Claro. Eu acho que é bom entender que nós já temos toda a informação necessária para mudar, não precisa processar mais informação, a gente é que tem medo e a gente vai buscar mais. E como as redes sociais ou as mídias mais modernas te permitem acessar um monte de informação lixo, isso também complica a sua vida. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Simplificar também o acesso à informação, porque a informação que você precisa realmente para tomar decisões, você já tem, já está com você já está exposto a ela, eu acho. Ok? Super obrigada, Claudinei, obrigada, Roberto, Luciane, Pedro, Delani, Bruno, Luiz Antônio, Camila, Luciana, né, todos que estiveram aqui, que já tiveram que dar uma saidinha. Adriano, assim, imensamente grata. Né? Eu que agradeço a você. E, assim, que continuemos nossa parceria aí com várias coisas. O vídeo, a aula que eu tenho vai para a plataforma do Adriano, né? Então, nós vamos fazer várias coisas aí juntos e continuarmos a essa conversa gostosa, né? Cada vez que converso com o Adriano, eu aprendo mais. Muito, 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 muito obrigada a cada um de vocês e espero encontrar vocês amanhã, né? Eu vou fazer, então, uma live junto com o Jonathan, que também é uma pessoa super interessante. Nós vamos falar sobre essa história, se é possível mesmo, né? A gente poder não ter medo nas empresas, até que ponto isso é verdade ou não, até que ponto é oba-oba essa história.
esse livro aí do Fearless Organization, nós vamos conversar. Sábado vai ter um curso que é um curso sobre multichannel e omnichannel, que também é bem interessante a gente poder pensar o que é essa história. Então, quem quiser, entre nas nossas redes e se inscreva, tá bom? Um grande beijo a todos, tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau.